Bom, pessoal, então prosseguindo com a análise das 10 principais decisões do Supremo Tribunal Federal em 2021. Eu trago agora para vocês uma decisão que consta do informativo 1038 do STF. Nessa decisão, o STF ele confirma o entendimento já fixado anteriormente, no sentido de ser inconstitucional a introdução pelo Congresso Nacional no projeto de lei de conversão da medida provisória de matéria que não guarde pertinência temática com a matéria originária da medida provisória. Então, por exemplo, vamos imaginar que o presidente da República edite uma medida provisória tratando da matéria A, envia ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional edita um projeto de lei de conversão da medida provisória e incorpora nesse projeto de lei de conversão da MP matéria que não guarda pertinência temática com a matéria originária, que é a matéria A. Incorpora a matéria Z, que não tem qualquer relação com a matéria A. Disse o STF, no precedente de relatoria da ministra Rosa Weber, que você teria, nesse caso, uma inconstitucionalidade por contrabando legislativo. Por que uma inconstitucionalidade por contrabando legislativo? O legislador está se aproveitando do procedimento mais célere para edição de medida provisória, procedimento esse, iniciado pelo presidente da República, o editar medida provisória, para inserir, se aproveitando desse procedimento, matéria que não guarde qualquer relação com o tema originário da medida provisória. Isso seria inconstitucional. Isso seria um contrabando legislativo. Você está colocando naquela mala, naquele procedimento, algo que não cabe. E não cabe por quê? Porque quem define a matéria é o presidente da República. É o presidente da República que define a matéria ao editar a medida provisória. Não pode o Congresso Nacional incorporar matéria que não guarde relação de pertinência temática com a matéria originária da MP editada pelo presidente. Senão você teria aqui um projeto de lei editado pelo parlamento, o presidente não tratou dessa matéria, e projeto de lei esse submetido, olha só, ao procedimento de apreciação das medidas provisórias. Mas não existe esse procedimento na Constituição. Não existe na Constituição a possibilidade do Congresso editar um projeto de lei e submetê-lo a um procedimento idêntico ao procedimento para apreciação de medidas provisórias. Então seria inconstitucional, porque quem delimita o tema a ser analisado através desse procedimento específico, que é o procedimento para apreciação de MP, é o presidente da República. Mas é importante que a gente identifique aqui a natureza desse vício. O vício, disse o STF, é um vício formal. É uma inconstitucionalidade formal. Uma inconstitucionalidade formal, por quê? Porque o legitimado a deflagrar esse procedimento é o presidente da República ao editar a medida provisória. E o Congresso, ao incorporar matéria que não tem relação com o tema originário, ele está se aproveitando do procedimento que ele não tem legitimidade para deflagrar. Então você teria um vício formal, uma inconstitucionalidade formal. Uma inconstitucionalidade formal por contrabando legislativo, disse o STF. E agora, nessa decisão, que consta do informativo 1038, o STF confirma essa orientação. Agora, muito cuidado. Não estamos falando aqui da medida provisória, por exemplo, tratar matéria que seja vedada de ser regulada por medida provisória, conforme aquelas matérias vedadas no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição. Não é isso. A questão não é essa. A questão não é de se inserir na medida provisória, ou melhor, no procedimento de apreciação da MP, matéria que seja vedada. Não. A questão não é essa. A questão é que a matéria incorporada a esse procedimento não guarda relação com a matéria, relação de pertinência temática, com a matéria originária da MP. E quem define a matéria a ser analisada através desse procedimento, quem tem legitimidade para deflagrar esse procedimento específico, é o presidente da República. Vamos à decisão? Veja lá. ADI 6928-DF. O Poder Legislativo
pode emendar projeto de lei de conversão de medida provisória quando a emenda estiver associada ao tema e à finalidade original da medida provisória. Quando houver, como nós falamos, relação de pertinência temática. A exigência de correlação de conteúdos entre a medida provisória e o projeto de lei de sua conversão não tem força para afastar a atribuição de, no curso do processo legislativo, propor emendas às medidas provisórias. Essa faculdade do legislador é inerente ao controle democrático dos atos do Poder Executivo e pode, eventualmente, resultar em acréscimos ou modificação em seu texto. Por óbvio que o Poder Legislativo pode emendar, pode alterar, pode revogar, eliminar, acrescer, suprimir, desde que guarde relação de pertinência temática com o tema originário. Com efeito, o poder de emenda é prerrogativa institucional inerente ao exercício do Poder Legislativo. Importante atividade de controle democrático dos atos do Poder Executivo. Além disso, no caso das medidas provisórias, há previsão expressa da Constituição. Entretanto, emendas parlamentares apresentadas durante a análise de medidas provisórias devem guardar relação de pertinência temática com a matéria originalmente versada. O objetivo da análise da pertinência temática é evitar que matérias dissociadas do tema cuidado na medida provisória, e aqui, grife, com tramitação diferenciada, sejam aprovados sem o debate democrático pertinente. Agora, informativo 1036. No informativo 1036, eu destaco duas decisões para vocês. A primeira decisão apreciada pelo Supremo, nesse informativo que eu trago para vocês, é se seria possível as constituições estaduais atribuírem ao Tribunal de Justiça a possibilidade de exercer controle de constitucionalidade abstrato, tendo como parâmetro norma da Constituição Federal. Vamos, primeiramente, antes de lermos, de analisarmos a decisão, artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal. 125, parágrafo 2º. Diz lá: cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Grife, em face da Constituição Estadual. Vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. A questão que se quer saber é se seria possível a Constituição do Estado conferir ao Tribunal de Justiça a possibilidade de exercer controle abstrato de constitucionalidade através de representação de inconstitucionalidade, a chamada ADI estadual, utilizando como parâmetro norma da Constituição Federal. O dispositivo diz que o parâmetro a ser utilizado deve ser norma da Constituição Estadual. Assim sendo, a princípio, podemos dizer que seria inconstitucional norma de Constituição Estadual que estabeleça a possibilidade do Tribunal de Justiça exercer controle abstrato, tendo como parâmetro norma da Constituição Federal. Mas essa conclusão é uma conclusão precipitada. E precipitada por quê? Porque é importante estabelecermos a distinção entre norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória e norma da Constituição Federal de reprodução facultativa. Norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória são normas de caráter nacional. São normas que necessariamente integram, ainda que não previstas expressamente, a Constituição do Estado. Por isso, normas de reprodução obrigatória. Não são normas que podem ser objeto de escolha discricionária do Constituinte Estadual, exatamente por serem normas de caráter nacional. Já as normas de opção facultativa, de reprodução
facultativa são normas que podem sim ser objeto de escolha por parte do Constituinte estadual para integrar ou não a Constituição do respectivo Estado. Logo, se o parâmetro utilizado no âmbito do controle abstrato for norma de reprodução obrigatória, norma de caráter nacional, pode sim ser utilizado como parâmetro no controle abstrato estadual. Sendo norma de opção facultativa, não pode ser utilizada como parâmetro de controle de constitucionalidade abstrato estadual. Vamos agora à decisão? É constitucional o dispositivo de Constituição Estadual que confere ao Tribunal de Justiça local a prerrogativa de processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade contra leis ou atos normativos municipais, tendo como parâmetro a Constituição Federal. Então, tendo como parâmetro a Constituição Federal. Mas agora, observação importante. Desde que se trate de norma de reprodução obrigatória. A contrário senso, não sendo norma de reprodução obrigatória, ela não pode ser utilizada como parâmetro para o controle abstrato de constitucionalidade estadual. Seguindo na decisão, as normas constitucionais de reprodução obrigatória, por possuírem validade, olha lá, nacional. Então, são normas de caráter nacional. Integram a ordem jurídica dos Estados-membros, ainda quando omissas as suas constituições estaduais, inexistindo qualquer discricionariedade em sua incorporação pelo ordenamento local. ADI 5647, que reproduz uma série de precedentes do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido. Então nós temos aí a ADI 5647 e também uma série de precedentes do Supremo no mesmo sentido. Agora, segundo a decisão, ainda no informativo 1036, a DPF 279. Nessa DPF 279, o STF entendeu constitucional a possibilidade dos municípios instituírem prestação ou assistência judiciária gratuita aos necessitados. O STF entendeu que essa criação dessa assistência judiciária gratuita no âmbito do município não tem a finalidade de substituir a Defensoria Pública, que também não teria essa exclusividade. Por quê? Porque a finalidade aqui é complementar a atuação da Defensoria Pública. Logo, você não está de forma alguma violando a autonomia da Defensoria Pública. Pelo contrário, estaria garantindo a efetividade dos direitos fundamentais, a efetividade da assistência jurídica ao necessitado como um direito fundamental, complementando, repito, o serviço que já é prestado através de defensorias públicas. No artigo 2310 da Constituição, nós temos competência comum da União, dos Estados, DF e municípios para combater a pobreza. Então não haveria exclusividade da União, dos Estados. Os municípios, portanto, podem instituir esses serviços de assistência jurídica gratuita. E como eu disse, muitos defensores criticaram, né? Eu não compreendi muito bem a crítica. Você está acrescentando um serviço de proteção a hipossuficiente. Qual é o prejuízo que você está trazendo da Defensoria Pública? Eu não consegui entender. Nenhum prejuízo. É complementar essa atividade. Vamos, antes de irmos à decisão, primeiramente ao 23, inciso 10. Olha lá no 23, inciso 10. É competência comum da União, dos Estados, DF e dos municípios, inciso 10, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Perceba que a Constituição, por exemplo, ela não fala em exclusividade da Defensoria Pública.
Veja o artigo 134 da Constituição, olha o que diz lá. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do inciso 74 do artigo 5º. E veja o que diz o inciso 74 do artigo 5º. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Estado, leia-se aqui, o Estado brasileiro. União, estados, Distrito Federal e também municípios. Perceba que quando a Constituição quer que uma determinada instituição ou poder exerça aquela função com exclusividade, a Constituição fala. Veja o artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição. Diz lá. Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se a, inciso 4, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Com exclusividade. Não há essa expressão em relação à Defensoria Pública. E mais um detalhe. A defesa do hipossuficiente, ela visa garantir a efetividade de direitos fundamentais. Logo, não se deve interpretar restritivamente. Se você entende que apenas a Defensoria Pública pode exercer a defesa do hipossuficiente, você está restringindo o sistema de defesa do hipossuficiente. Quando, na verdade, se deve ampliar o máximo possível. Vamos agora à decisão. Municípios podem instituir a prestação de assistência jurídica à população de baixa renda. A prestação de serviço público para o auxílio da população economicamente vulnerável não visa substituir a atividade prestada pela Defensoria Pública. O serviço municipal atua de forma simultânea, diria eu até mesmo complementar. Trata-se de mais um espaço para a garantia do acesso à jurisdição. Veja o que eu disse para vocês, mais um. Não se está subtraindo, não se está diminuindo o sistema de defesa, se está ampliando o sistema de defesa. Por isso é que eu não compreendi muito bem alguns defensores, até amigos meus, se manifestando contra essa decisão do STF. E eu perguntei por quê. E esses disseram, mas porque essa função é da Defensoria Pública. Aí eu disse, naquele município onde a Defensoria Pública não está presente, como é que fica o hipossuficiente? Mas a Defensoria Pública tem que estar lá. Mas ela vai estar em todos os municípios? Aí disse ele, mas então temos que fazer concurso para a Defensoria Pública, ampliar a Defensoria Pública. Será que o interesse dele nessa discussão, de fato, era a defesa do hipossuficiente? Ou era interesse corporativo na ampliação da Defensoria Pública, de concurso público para a Defensoria Pública? Por óbvio que quanto melhor aparelhada estiver a Defensoria Pública, estruturada, será melhor, desculpe aqui a redundância, será melhor para o sistema de proteção aos direitos fundamentais. Mas, novamente, não se exclui aqui a atuação da Defensoria Pública. A atuação do município, ela acaba sendo simultânea e complementar à própria atuação da Defensoria Pública. Os municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, decorrência do poder de autogoverno e de autoadministração. Assim, cabe à administração municipal estar atenta às necessidades da população, organizando e prestando os serviços públicos de interesse da população local, do município. Além disso, a competência material para o combate às causas e ao controle das condições dos vulneráveis, em razão da pobreza, e para assistência aos desfavorecidos, é comum a todos os entes federados. A DPF 279, São Paulo. Vamos fechar esse bloco e já voltamos para o terceiro e último bloco.
Até daqui a pouco.